Irmão, nesse segundo momento nós vamos falar sobre o cuidado qualificado de Deus, não é? A primeira reação de Deus para com Elias não foi confrontar o seu pecado. Deus é sábio e agiu de um modo que é a sua marca, amorosamente. Diante de qualquer situação, Deus nunca deixa de agir amorosamente e todos precisam aprender com Ele a agir assim também. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que o momento que esteja passando, seja ele qual for, o Senhor nunca vai agir de forma diferente para com a gente. Então, no momento assim como Elias estava, nós também podemos estar em um assunto diferente, com momentos diferentes, mas vamos estar assim e devemos lembrar sempre que Deus, Ele é sábio e Ele age de um modo que é a sua marca, amorosamente para conosco. Então, Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo tocou, chamou para se levantar e comer. De fato, não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias. O Senhor não vai confrontar, né, nesse momento difícil, Ele não vai nos confrontar. Ele vai esperar o momento certo, vai deixar a gente assim como deixou Elias, alimentado, cuidado, descansado. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Ele podia muito bem ter deixado Elias lá embaixo daquele zimbro para morrer, mas não foi esse, não era essa a intenção do Senhor. E não é essa a intenção do Senhor para conosco. Então que você nesse momento possa estar pensando que um momento assim como Elias estava, eu estou vivendo e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essa consciência que o cuidado qualificado de Deus é diferente e que Ele vai agir de forma amorosamente comigo. Outra coisa que o Senhor fala, né, e que nós devemos estar atentos. Após ele comer e beber do que Deus lhe dera, voltou a dormir. Devia ser grande o seu cansaço, mais uma vez o anjo tocou e chamou para se levantar e comer, pois ainda teria de percorrer um longo caminho. Elias obedeceu à voz de Deus, levantou-se, comeu e bebeu. Depois disso, Elias, de forma impressionante, prosseguiu em sua viagem por mais 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Ou seja, quando o Senhor está conosco, quando Ele fala conosco, quando nós nos permitimos que Ele venha agir em nossa vida, Ele faz isso como fez com Elias. Ele nos alimenta e deixa em condições de passar, de fazer algo assim, como Elias fez, andar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Então o Senhor vai nos dar realmente força, energia para voltarmos a ver a nossa vida normal. E é interessante notar que em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse e não deixasse de se alimentar, se fizesse o que estava em seu coração. Ele teria deixado, ele teria deitado debaixo daquele zimbro, no meio do deserto, e aproximadamente 70 quilômetros de Berseba, ficado ali prostrado, definhando e olhando para o horizonte, esperando a morte chegar. Mas não foi esse o desejo do Senhor e não é esse o desejo do Senhor para conosco. Certo? Após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou numa das inúmeras cavernas existentes no Monte Horebe e ali passou a noite. Ali também ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele: Que fazes aqui, Elias? E a sua resposta foi: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Em resposta à voz de Deus, Elias apresentou seu lamento. Não foi uma murmuração, mas um lamento legítimo, uma oração agradável a Deus. Seu lamento é pela morte dos profetas e por sua também. Além disso, o primeiro motivo de tristeza de Elias foi o fato dos filhos de Israel terem deixado a aliança. Então, irmão, nesse momento o que a gente tem que fazer não é murmurar contra Deus, não é reclamar, não é realmente fazer com que as coisas fiquem cada vez mais achando que Deus é o culpado. Não, o que a gente tem que fazer é nos permitir que o Senhor venha até nós. Ele vai nos dar essa condição de podermos estarmos cada vez mais próximo dele e fazer dessa forma aquilo que é correto para fazermos. Não é murmurar, é permitir que o Senhor entre em nossas vidas, é permitir que Ele nos concede, nos dê força e energia para que possamos continuar a nossa vida normal. E Ele vai tratar da nossa doença, Ele vai tratar, se isso for uma doença, Ele vai tratar desse momento depressivo que a gente esteja vivendo. Foi assim com Elias. Elias amava a Deus e confiava nele com todo o seu coração. Sua decepção tinha várias razões, e o Senhor o ouviu com atenção e amor após cuidar dele. Assim como ele ouviu com amor e
cuidou de Elias, ele vai ouvir com amor a nós e cuidar de nós com amor. E é isso que eu quero que você entenda, irmão. Então, a resposta qualificada de Deus. Elias, né, quando a gente lê essa passagem, né, de Reis 19, de 1 a 18, de 11 a 18, Deus queria se encontrar com Elias e lhe ensinar uma lição. Ele diz, eis que passava o Senhor. O texto fala assim, eis que passava o Senhor. E é assim que o texto começa. Deus não se esconde quando um filho passa por angústia. Não, o Senhor não se esconde de nós. O Senhor, Ele busca nós. Né? Deus se revela. Não foi por meio de fortes ventos que batiam contra o monte Horebe. Não foi por meio de um poderoso terremoto, muito menos por meio de uma chama de fogo. Após o barulho e a força da natureza, o que bem podiam ser a sua poderosa voz. Deus vem e se revela a seu modo. É isso que eu falo, irmão, a seu modo. Através de murmúrio de uma brisa suave. E é isso que o Senhor fala através de nós. Quando nós permitimos, Ele vem suavemente falar conosco. E foi assim que o Senhor se revelou, na calma, quase no sussurro, por meio de sons tranquilo e calmo. Elias precisava desse tratamento. Contato com o próprio Deus, alimento apropriado, bom tempo de descanso e a direção que vem dos sons tranquilos por meio dos quais Deus fala. E é isso que a gente precisa. Assim como Elias, nós precisamos desse tratamento, né? Contato com Deus, alimentarmos com a palavra, tempo de descanso e a direção que o Senhor nos dá através da tua palavra no nosso ouvir. Com Elias, as suas palavras são: que fazes aqui? Foi isso que Deus perguntou. Elias não tem o que dizer, por isso ele repete o que já dissera, conforme em 1 Reis, capítulo 19, verso 14. Deus então apresenta-lhe a verdade de que ele não estava sozinho. O que é que ele diz? Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Além disso, o Senhor Deus deu uma tarefa para Elias, ordenando-lhe ungisse um novo rei na Síria, um novo rei sobre Israel, também um profeta que ficaria em seu lugar, pois Deus não ouviria seu pedido para morrer. Elias não morreria jamais. O próprio Deus o levaria sem experimentar a morte para o céu. A gente vê isso em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Mas antes, ele deveria trabalhar, ou seja, continuar fazendo a nossa vida, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Com essa experiência, irmãos, aprendemos que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Houve sim, da parte de Deus, a disposição de falar, ajudar, orientar, mas não vemos a motivação para o confronto rude e duro para com as pessoas. E isso que o autor nos coloca, irmãos, é que às vezes, né, nos confrontamos com as pessoas que estão nesse sentido, nessa situação. E não é isso que aqui o autor nos coloca, assim como Deus deu bem o exemplo. Ele não confrontou Elias, ao contrário. Todas as pessoas, assim como nós, estão sujeitas a passar por situações de frustração, decepção e desespero. Todos nós estamos passíveis disso, irmãos. Muitas são as ocasiões em que nossos corações têm certa expectativa e acabam sendo frustrados. Quantas vezes nós nos frustramos? Criamos uma expectativa em nosso coração e isso que aqui a gente criou não se concretizou e aí a gente ficamos frustrados, sim. A decepção sempre nos chateia e é a chateação, se não for tratada, irmão, leva à depressão. A depressão de Elias foi tratada do modo como você viu neste estudo. Se a depressão chegar em sua vida, não se esqueça, ela nem sempre é fruto do demônio ou de pecado. Algumas vezes é consequência de uma doença física. Então, muitos casos de depressão em nosso tempo, né, nos nossos dias a dias, embora apresentem pano de fundo completamente diferente da história de Elias, têm os mesmos motivos, irmão, os mesmos. Se você é um amigo de alguém que está em depressão, aprenda com o Senhor o modo como tratá-lo, amorosamente, assim como Deus tratou Elias. Vá até ele, não o deixe só. O Senhor não deixou Elias só. Se for o caso, leve ao encontro de um especialista. Se acontecer contigo e houver um mínimo de forças, não vá para uma caverna como foi Elias.
Procure sem qualquer constrangimento a ajuda de alguém. Louvemos a Deus por seu modo impressionante de nos ensinar a agir diante do sofrimento humano. Louvemos a Deus. E aí, irmãos, eu peço para que a gente possa estar refletindo. Muitos são os motivos que levam as pessoas a pedirem a morte. Por mais que pareça algo banal para alguns, para quem está sentindo, é um motivo muito sério e deve ser considerado com muito carinho e paciência. Nem todos possuem estrutura, irmãos, nem todos, emocional para os revessos da vida, né? A gente sabe que somos totalmente diferentes uns dos outros e às vezes nós não temos, né, a estrutura emocional para enfrentarmos certos problemas. Você já viveu alguma experiência assim, como essa? Aproveite essa oportunidade, irmão, e compartilhe com o grupo. Peça que outros façam o mesmo e aproveite para ouvir a história do outro com carinho e muita atenção. Faça isso em sua classe, em sua sala, né, no seu trabalho, no seu lar. E qualquer pessoa, né, que esteja enfrentando problema na vida, você possa estar dando esses conselhos, você possa estar agindo assim como o Senhor agiu. E é essa a história de hoje, irmão. É esse o momento que a gente tem refletido. Que possamos seguir aquilo que o Senhor nos orienta e nos guia nessa aula. Se temos irmãos, pessoas conhecidas, próximas de nós, do nosso trabalho, do nosso lar, da nossa família, que a gente possa assim agir, como o Senhor agiu com Elias. E sabemos, irmãos, que só o Senhor pode nos ajudar em momentos difíceis. Vai ter momento que vai precisar de um profissional? Vai. Mas que possamos tratar essas pessoas não como confronto, não como algo que a gente não possa estar levando a sério. Ok, irmãos? Então, irmãos, vamos nesse momento agradecer a Deus, né? Eu queria nesse momento também orar por todos os irmãos, por esse momento que a gente está vivendo, por esse momento que nos deixa de uma certa forma distante de um com o outro, mas que possamos estar orando todos os dias, dobrando o nosso joelho e falando com o nosso Deus, que mesmo distante, mas a gente está se preocupando um com o outro e que as nossas orações elas sejam colocadas e o nosso Senhor, o nosso Deus Pai, possa estar agindo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos concede, Deus. Obrigado, Pai, porque nesta lição o Senhor nos ensina, Pai, que devemos ser amorosos assim como o Senhor é. Que em momentos onde nós estivermos ou conhecermos alguém, Senhor, que se encontre em situações parecidas com essas de Elias, ó Deus, em situações onde o desespero ou a decepção, a frustração, Pai, possa ser um gatilho para a depressão, que o Senhor possa estar agindo de forma poderosa, que possamos, ó Deus, ajudar de uma maneira assim como o Senhor nos ensina, amorosamente, sem confronto, ó Pai, buscando ouvir, buscando ajudar e mostrar que é um Deus poderoso, é um Pai misericordioso, que é um Deus fiel, um Deus que nos conhece, um Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades e um Deus que supre todas elas no seu tempo e do seu modo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos permitido nesse momento estar cada vez mais buscando a Ti, a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Eu creio, Pai, que estás no controle de todas as coisas. E eu creio que muito em breve estaremos nos confraternizando como irmãos nas nossas igrejas, em nossos trabalhos, em nossos lares com os nossos irmãos e parentes. Por isso, ó Deus, eu te peço para que fique conosco. Abençoa a cada um de nós, a cada irmão que esteja ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar tocando seus corações e dizendo, olha, estou aqui. Não se preocupas, porque eu sou o teu Deus. Pai, Pai querido, Pai amado, fica conosco, pois é assim que eu oro e agradeço, Pai,
No nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém.